perguntas, mas ó, hoje é um dia, pra mim é um dia, hoje aconteceu uma coisa histórica pra mim. A entrevista do Vinícius Júnior é uma das coisas mais tristes da história recente do futebol. O Vinícius, pra quem não sabe, deu uma entrevista falando, é emocionante falar sobre esse assunto, em que ele fala, eu só queria jogar futebol, em que ele se manifesta sobre o racismo que ele sofre há anos na Espanha, há anos, e a La Liga não faz absolutamente nada, o próprio Real Madrid não faz absolutamente nada, e me assombra o silêncio e a normalização que o futebol e outros esportistas de um calibre importante em relação a isso. Porque o que a gente vê é uma coisa tão desumana. É uma coisa inacreditável. E hoje o Vini deu aquela manifestação falando que só queria jogar futebol. Ele chora na entrevista. Então esse é um ponto. Eu queria que a gente falasse depois sobre o aspecto do racismo no futebol e quais são as medidas que a gente pode fazer para mudar isso, mas na prática, sem hashtag, sem mãozinha, sabe? Isso tudo é importante, mas precisa mudar porque senão fica muito normalizado. Segundo ponto, Daniel Alves foi solto. Tem imagens dele solto da cadeia, pagaram a fiança, não se sabe se foi a família do Neymar ou não, mas o Daniel Alves está solto. Então a gente precisa também falar sobre a misoginia do futebol, como é um esporte que odeia, abomina as mulheres e se manifesta com essa agressão recorrente de vários nomes do futebol. Robinho foi preso semana passada, o Daniel Alves é solto hoje. Então eu queria falar, Juca, qualquer pessoa que tenha um mínimo de humanidade, aí não tem espectro ideológico de esquerda e direita, como que a gente continua sendo apaixonado pelo futebol? Como é essa física quântica do coração que faz a gente ainda se importar em falar de coisas triviais como o Jogo do Brasil, quando se tem racismo e misoginia tão latentes no futebol? Luca, deixa eu te falar uma coisa. É boa essa questão. Eu era apaixonado por futebol. Eu fui trabalhar com futebol por acaso, porque a Editora Abril ia lançar a revista Placar. E a Editora Abril tinha o DEDOC, Departamento de Documentação e Pesquisa Jornalísticas, e que tinha nascido em 68, junto com a revista Veja, que era um departamento onde, em regra, estudantes ou gente formada em História, Geografia, Letras, Filosofia, montava um arquivo para atendimento, principalmente da Veja, mas também para as demais revistas, Quatro Rodas, Cláudia, as revistas que existiam então na Editora Abril. E a Editora Abril resolveu lançar Placar em 70, para aproveitar a Copa do México. Eu tinha lá um amigo que trabalhava no DEDOC. Ele me conhecia e sabia que eu tinha um arquivo pessoal. Do quê? Das coisas do Corinthians, das coisas do Pelé e de coisas do basquete. Que eu lia, gostava, guardava. Tá? E queria trabalhar, era de grupo clandestino de combate à ditadura, morria de medo de ser preso na casa do meu pai, que seria uma coisa terrível para o meu pai, que era procurador de justiça. Queria, então, ter o meu canto, poder pagar pelo meu canto e tudo mais. E ele me apresentou na Editora Abril. E eu fui lá ser submetido a uma entrevista. E me saí bem na entrevista. E fui contratado. Tá? Assim, eu fui trabalhar com futebol. Até então, eu era uma pessoa apaixonada por futebol. Segui o Corinthians, fui em caravana do Corinthians, Belo Horizonte. Tudo que o torcedor sempre fez, eu fiz. Aí começo a trabalhar e trabalho durante 4 anos no DEDOC. Convivia com a redação de Placar, mas não me enfronhei no mundo do futebol. Continuava a ser o torcedor. E aí sou convidado para ser chefe de reportagem de Placar. E aí ganho a minha credencial. Não para ir na geral do Pacaembu, como eu sempre fui, ou do Morumbi. Menos quando ia com os meus tios, que ia na cadeira cativa, evidentemente. Eu tinha credencial para ir ao vestiário. E comecei a conhecer o futebol mais de dentro. Desde me assustar com o pé dos jogadores, com as unhas pisadas, o sangue pisado nas unhas dos jogadores,
Até a ouvir o reportariado falando que o presidente de tal clube era um malandro, que tomava dinheiro de não sei quem, que fazia rachuncho com o empresário, não sei o quê. E eu dizia para eles, escuta, vamos publicar isso, vamos fazer uma matéria. Não, bobagem, mexer nisso, Juca. Eles processam, a empresa nem sempre defende. E depois, pra cá, uma revista de futebol, editoria de futebol, tem que ser falar da emoção, da festa. As pessoas já estão cansadas de miséria, de polícia, de não sei o quê. Então, até que eu virei diretor da revista, em 79. E eu falei, agora nós vamos contar. E pus. Placar não abdicou de contar a emoção, mas começou a contar histórias de bastidor que culmina com a série de matérias sobre a máfia da loteria esportiva. Luca, entre os jogadores que participavam de manipulação de resultados, tinha ídolos meus. Até goleiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá? Goleiro este que durante anos, cada vez que me encontrava depois, me abraçava, chorava e dizia, Juca, eu estava perdido, eu estava ferrado, eu precisava. Eu não julgo ninguém, a matéria estava publicada, chega. Lucas, você sabe o que eu comecei a fazer? E digo, e faço isso até hoje, sabendo tudo, como as coisas são no submundo do futebol, quando a bola começa a rolar, eu volto a ser o Juca de 12 anos de idade. Eu me defendo assim. Luca, no auge, estávamos para completar, depois de quase um ano, as investigações que nos permitiram publicar a matéria sobre a máfia da loteria esportiva. 125 nomes citados, pense. 3 ou 4 semanas antes, nos dão 7 jogos que seriam manipulados. Cravado, seco. Tá? A loteria fechava na quinta-feira de noite. Na sexta-feira, com esses 7 jogos, eu fui a 3 pessoas. Tosse à vontade. Nossa, eu engasguei, desculpa. Isso acontece. Essa é muito boa. Eu engasguei com a minha saliva, perdão. Não, pior é fazer isso no ar da televisão. Pior é fazer isso. Nossa, cara, parece que engoliu uma bola de golfe. Isso. Pior é fazer isso como eu fiz no Jornal da Globo, com Lília Vitifib, me deu uma alergia ao pó. É isso? Não sei Isso. E eu tive um acesso de espirro, ao vivo. E você sabe que você está fazendo, né, que você está passando por uma vergonha. Aqui não é o caso. Né? Mas vai fazer o quê? Aconteceu. Fazer ao vivo dá isso. Né? Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu fui a 3 pessoas. Porque, tempos antes, o Jânio de Freitas, o grande, brilhante jornalista Jânio de Freitas, tinha anunciado uma tramóia numa concorrência, numa estrada brasileira, publicando na própria Folha um classificado. Ah, que legal. Isso, Genial. Para provar que sabia antes o resultado da concorrência. Eu fui a 3 pessoas que tinham fé pública. O presidente da Ordem Brasileira dos Advogados, aqui em São Paulo, Dr. Sócrates e Dom Paulo. Assinamos 3 termos. O diretor da revista Placar, Juca Kfouri, esteve comigo às tantas horas do dia tal, e informou que os seguintes jogos terão os seguintes resultados. Tá? Acredite você ou não, Luca. Era, digamos assim, a chave de ouro para quase um ano de esforços. Eu fui a um desses jogos, no Morumbi, torcendo para não acontecer o que
eu sabia que iria acontecer. Nossa Senhora. Entendeu? Porque o que você torce? De repente, o goleiro que está comprado lá Nossa. não toma os gols porque a bola não chega, e o centroavante do time dele, que não tem nada com isso, está numa tarde extraordinária, faz 3 gols e não tem como ele inventar de tomar 4 gols e tal. Entendeu? Infelizmente, não aconteceu. Deu-se o resultado. Deram-se os 7 resultados. Os 7? Os 7. Mas eu fui para campo torcer que não desse. Você vai dizer, bom, Juca, você vai me desculpar, você é um idiota. Eu digo para você, sou um apaixonado por esse jogo. Sou um apaixonado e sempre acho que o jogo se resolve por mais... Agora... Aos 12 anos que você falou, né? Essa esperança pueril, Isso. assim, né? Esse olhar Agora, meio ingênuo, de alguma maneira. Não precisa ir longe, não quero cansar quem está nos vendo. Luca, é só fazer esse raciocínio. Luca, quem foram os últimos 5 presidentes da CBF? Ricardo Teixeira não pode sair do Brasil, a Interpol prende. Marim saiu do Brasil, a Interpol prendeu. Marco Polo Del Nero não pode sair do Brasil, a Interpol prende. Rogério Caboclo, posto para fora por assédio sexual. Edinaldo Rodrigues também respondendo a um processo em segredo de justiça por assédio sexual. E faz campanha, e faz não sei o quê, e fala contra o racismo, é isso que você disse. Veja, hoje, depois dessa entrevista, que é demolidora, né? Eu fiquei com vontade de chorar. Não, claro não. Meu, assim, eu fiquei com vontade de chorar, um ódio. Aquele momento que ele para e ele fala, eu só queria jogar futebol. Meu. Né? E ele segura o choro o tempo inteiro, Juca. A solidão que ele revela ali, né? Por mais que tanta gente esteja aparentemente do lado dele, né? Porque aí tal história, o Luca, a gente não faz ideia do que seja isso. É uma coisa que eu digo sempre. A gente não faz ideia. Por mais que a gente possa simpatizar, por mais que a gente possa gritar junto e tal, a gente não faz ideia. É a mesma coisa da fome. Eu digo, eu gosto e eu confio que o Lula seja capaz de governar para os que têm fome, porque ele passou fome. E quem já passou fome? Porque você, quando teve fome, abriu a geladeira da sua casa e logo se satisfez. Ou foi ao restaurante da esquina e comeu. Né? A gente não sabe, a gente pode sentir fome. Estou com fome agora, porque atrasou a coisa, eu almocei muito cedo. Mas passar fome e dormir com o estômago roncando e sem saber se vai tomar café da manhã no dia seguinte, a gente não faz ideia. O Lula sabe o que é isso. Como o Pelé sabia. O Pelé sabia. Dos depoimentos mais assim fortes que eu ouvi do Pelé, foi esse. Porque eu um dia falei com ele, Rei, você não acha que está na hora de você baixar um pouco a bola? Para que você precisa trabalhar tanto e ganhar tanto dinheiro? Já não está bom, né? E ele falou, você sabe que às vezes eu mesmo me pergunto, por que estou indo fazer essa viagem para ganhar não sei quantos mil dólares, que é um saco, eu preferia ficar na minha casa no Guarujá, e acabo indo. E eu arrisquei uma explicação. E ele arregalou os olhos. Eu falei, Rei, não será porque você ainda tem medo de que amanhã você possa passar fome? Puta merda. Sabe a coisa trágica? É claro que ele sabia racionalmente que não havia essa hipótese. Né? Até porque se ele quisesse comer de graça, ele comeria de graça em qualquer restaurante do mundo. Né? E ainda encheria o restaurante para o dono. Né? Mas eu acho que é um pouco isso, ou é bastante isso. Então, o que um negro sofre ao ser agredido verbalmente é uma coisa inigualável. Né? Mas, e sobre isso, não te deixa absolutamente...